E a gente vai construindo relações tão boas quando a gente vai percebendo as pessoas, né? Eu sei que vejo o outro lá na rua, abandonado, e penso, nossa, ele deve sentir fome. Quando eu sinto frio e vejo alguém na rua, eu vejo alguém sem blusa ou, né, desprotegido, nossa, aquela pessoa também está sentindo frio. Como é interessante quando a gente percebe no outro aquilo que também a gente já sentiu. E isso é de fato. Nós somos inscritos por sentimentos, por sensações, porque nós também vivemos experiências. Se vivemos experiências, logo sabemos que o outro também sente. Isso é empatia, é sentir também o que o outro está sentindo. Essa experiência é de uma sensibilidade grande, né? Existem pessoas que não têm, mas aí são outras posições, outras estruturas. Mas ali dentro de uma base, vou chamar de comum, mas é assim, a gente sente o que o outro pode estar sentindo também, porque nós já passamos por isso. Quando a gente vê uma criança se machucando, criancinha cortou o dedo, aí sangra, a gente já vai lá, olha, ah, meu Deus, vem cá, a tia vai cuidar para você, né? Você vai lá, limpa o sangue, logo já trata, cuida. Quando eu sinto a dor daquele corte naquela criança, essa é empatia. E quando eu vou lá ajudar essa criança que cortou o dedo e vou curar, limpar e já cuidar para ela não sentir mais a dor, isso é compaixão. Compaixão é movimento. Quantas pessoas são marcadas na nossa vida que a gente conhece, Madre Teresa, tantos exemplos, são pessoas que saem, os missionários redentoristas. Vamos lembrar já, né, de Santo Afonso que falou, não, peraí, essa palavra, esse amor que eu sinto, esse bem que eu sinto não pode ficar só aqui, comigo e dentro dessas quatro paredes, nesse lugar bonito e confortável. Eu preciso sair, eu preciso ir até onde as pessoas não têm oportunidade de sentir. Percebe? Então, eu sinto que aquela pessoa precisa e eu vou. A compaixão é esse movimento, essa ação, é ter atitude, é fazer as coisas com paixão, né? A paixão é aquilo que movimenta a gente, a paixão tira a gente do quadradinho, tira a gente da nossa posição. É quando realmente eu percebo que as coisas precisam acontecer, porque eu sei como funciona. Você chega no seu trabalho, né? Você chega no seu trabalho e tem alguém lá que está nervoso, que está irritado, que está precisando de ajuda. Você já passou por isso, você sabe, né? Você vai lá, pega um copo de água, senta e fala, ô meu amigo, senta aqui, respira um pouquinho, o que está acontecendo? Como que eu posso te ajudar, né? Tem falas e frases que nos ajudam a acalmar o outro também. É acolhimento, é compaixão. Eu tive compaixão do meu amigo, fui até ele, né? E existem várias situações, principalmente dentro de casa, que é onde nós aprendemos. A família é esse núcleo onde a gente aprende a ser e olhar com compaixão. Quando você ensina o seu filho, não filho, não pode rir do seu amiguinho, você tem que ir lá ajudá-lo, você pode ajudá-lo, vai lá ajudar seu amiguinho. Olha, hoje você vai dividir o seu lanche com ele, né? Não é brigar, né? Tomar o lanche do amigo, mas é dividir. Então, todo o movimento que a gente faz, isso a gente cria uma empatia e cria compaixão, criando essa sinodalidade. Porque o que é isso? É um grande desejo da própria igreja em que nós, cristãos, tomemos posse da nossa missão e agimos. E não fique só nas palavras, só no desejo, mas saia do sentimento e vá para a atitude. São Paulo nos ensina muito isso. Como São Paulo nos ensina, né? Grande Paulo. Eu sou muito fã, vou dizer assim, porque eu vejo como ele enfrentou, né? Como ele teve compaixão, porque ele já foi de outra posição, ele já experimentou outras águas. E assim ele diz, não, eu preciso agir. E sei que nada é maior que o amor de Deus, então eu posso falar em nome de Deus. E é dele que nós vamos falar agora, na verdade, a mensagem que ele dá aos Colossenses. Essa mensagem que você escuta e que você possa abrir seu coração para que essa palavra seja uma semente e possa dar frutos, para que você possa se movimentar e ter compaixão da sua própria vida e dos seus irmãos também. Portanto,
Como escolhidos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se alguém tem de lamentar-se com relação aos outros, como o Senhor vos perdoou, perdoai também vós. Acima de tudo, buscai o amor, que faz a perfeita união. Está aí, minha gente, a palavra que São Paulo disse à comunidade de Colossos há 2000 anos, né? E é tão importante que isso se tornou palavra de Deus, porque ela vai ecoando através dos séculos, chega até nós, né? E é importante porque São Paulo catequizava, evangelizava, convertia comunidades que absolutamente não tinham visto, não tinham conhecido, não sabiam nada de Jesus, e ele conseguia colocar no coração dessas pessoas que tinham outras devoções, sei lá, outros deuses, ele colocava essa presença de Jesus. E no momento em que esse povo se enamorava de nosso Senhor Jesus Cristo, ele ia traçando o caminho. E esse caminho era sempre de fazer a diferença com o resto da sociedade que tinha outros valores, né? Ou seja, ser cristão, principalmente naquele início da evangelização, era fazer a diferença diante dos outros. E esse fazer a diferença vinha principalmente por aquilo que Dani acabou de falar, a capacidade da compaixão, a capacidade de humanização. E é tão importante porque nós nascemos homens e mulheres, mas depois nós temos que escolher se vamos ser humanos ou vamos ser desumanos, né? E ainda há muita desumanidade no mundo, exatamente porque a gente não faz aquela opção, eu quero me humanizar, né? E a humanização passa pelo amor, passa pela compaixão, passa pela bondade, né? E é o que São Paulo diz, sua comunidade de Colossos, né? Ele vai dizer assim, tenham consciência que vocês são escolhidos por Deus, vocês são, diz ele, amados e santos. É o que ele diz, né? Então tome consciência de que há, digamos assim, algo novo no coração de vocês, né? E a partir daí ele vai nos colocando então nas atitudes importantes que deveriam de alguma forma fazer a diferença no nosso modo de nos relacionarmos com as pessoas, no modo como a gente julga. E aqui ele diz muito claramente, né? Não entre aquilo que é tão comum no ser humano, atitude de julgamento constante do próximo. Isso desumaniza você, entende? Pelo contrário, normalmente o julgamento nos leva à condenação, né? Ele fala, não, tome o caminho da misericórdia, da compreensão, tome o caminho da bondade, diz ele para todos nós, né? A maldade não ajuda absolutamente a ninguém, né? E a maldade é ela que joga a gente no mistério do pecado. Não são as nossas reações, às vezes mais simpáticas ou antipáticas, mas quando eu faço a maldade, porque a maldade eu planejo, a maldade eu coloco na minha vontade, eu vou fazer esse ato ruim, né? Então é tão importante quando ele também pede para nós, jogue fora, entende? A arrogância, né? Essa ambição estúpida de querer estar acima de todo mundo, fazendo com que você muitas vezes se torne violento, injusto, uma pessoa que, na medida em que parece crescer por fora, você como gente, como ser humano, está diminuindo por dentro. Não é aí. Pode ter certeza que a humildade em que eu reconheço, respeito o outro, também como um ser humano, a minha imagem e semelhança, é nesse respeito que há a possibilidade da gente se fraternizar, da gente se ajudar, da gente sentir na gente os sentimentos da outra pessoa que esteja em alguma dificuldade, em algum perigo, doente, enfermo, na pobreza, na desgraça. Tudo isso faz parte de uma atitude de humildade. E a humildade é dela que brota a nossa compaixão, a nossa sensibilidade diante das outras pessoas. Então vocês vejam que esse esforço que nós fazemos, ou faziam, aqueles membros da comunidade de Colossos, é o que São Paulo continua na sua carta dizendo para nós, é isso que faz a gente se tornar humano. Eu repito sempre, se humanizar, porque para mim, Jesus se tornou humano para ensinar qual é a medida exata de ser um ser humano completo, perfeito, entende? A imagem e semelhança de Deus.
então a gente pode caminhar nessa direção de Deus e me tornar a imagem e semelhança de Deus, aí eu me torno plenamente humano, como Jesus foi humano, ou eu posso me afastar disso e me animalizar, entende? Voltar na minha involuir ao invés de evoluir. Nós ainda não estamos prontos, não estamos feitos, não estamos criados, nós estamos ainda em processo de crescimento. E nesse processo entra a ação divina do Espírito Santo, mas entra também o meu querer, o que eu desejo. É necessário que essas duas forças se encontrem para que eu possa realmente caminhar como Deus quer, né? E é muito importante, então, essa capacidade que a gente tem de compreender as fragilidades do próximo. Ele é tão humano ou tão desumano como eu. Então, na medida que eu compreendo, que eu desculpo, que eu perdoo até, tanto mais eu consigo praticar o mandamento do amor que Jesus nos pediu, né? Veja então, querido irmão, querida irmã, como é importante na vida da gente, né? Essa capacidade de tomar um caminho que me leve para o próximo, né? Um caminho que me faça perceber o que está acontecendo no outro. Um caminho que me faça jamais, vivendo nesse tempo de tantos celulares, tantos aparelhos, tantos computadores, mas nunca passe um dia sem o encontro do outro concretamente, da pessoa. O olhar no olhar, o sorriso, a palavra, o bom dia, o boa tarde, o me desculpe, o favor que eu posso prestar, tudo isso me torna mais humano, me torna menos arrogante, me torna mais a imagem e semelhança de Deus, né? E aí São Paulo vai dizer para você também, você é amado, você é escolhido, você é santo, na medida que eu caminho nessa direção da bondade, da não arrogância, da misericórdia e da compaixão. Quer sentir essa paixão de bondade, de amor pelo outro, não é mesmo? E ao mesmo tempo ter dentro do meu coração constantemente a capacidade de buscar em Deus aquela força que muitas vezes eu não tenho em mim para tratar o próximo. É por isso que a gente tem que rezar, orar sempre. E a gente termina essa pequenina reflexão orando, pedindo a Deus que ajude a Dani, ajude a mim a sermos compassivos e a vivermos sem arrogância, a passarmos um dia todo tendo essa capacidade, né, mesmo de amar quem quer que seja perto de nós. Seja pessoalmente, seja através das imagens, a gente ama, a gente quer bem, a gente quer fazer a diferença. Vamos rezar? Vamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Que se for para você ter algo, que tenha algo de bom no seu coração. Não deixa o desejo pelo poder, o desejo só de ter, só para ter, dominar a sua vida, né? Que a gente possa ter realmente esse movimento de pensar no próximo, assim como Deus deseja que a gente faça, para que a vida seja melhor. Afinal de contas, você não quer um mundo melhor? Que comece por você.